Olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma devocional em Salmos aqui do God On. E hoje eu quero meditar com você na primeira parte do Salmo número 4. O tema que eu vou trabalhar nesse salmo com você hoje é oração em segredo, a vitória sobre o medo. Grava aí, até rima, oração em segredo, a vitória sobre o medo. Então, o Salmo 3, 4 e 5, eles têm uma característica muito interessante. Eles são salmos de Davi, atribuídos a Davi, e são salmos individuais. São salmos onde o salmista, Davi, abre o seu coração em um relacionamento com Deus, falando ao Senhor sobre os seus medos, as suas angústias. E aqui no Salmo 4, ele inicia dizendo assim: Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado, tens misericórdia de mim e ouve a minha oração. Então a primeira pressuposição do salmista aqui é que Deus existe e a confiança dele está em Deus, e se alguém tem a capacidade de fazer justiça, essa pessoa seria Deus. Então ele vê na oração, nesse tempo com Deus, um momento onde ele pode se refugiar no Senhor, abrir o seu coração para o Senhor. No versículo 2 ele fala assim: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Então ele faz um apelo aos homens sobre a sua vida, sobre sua maneira de viver, e ele começa a falar a esses homens a partir da sua própria experiência com Deus. Deus existe, está vivo, ele tem verdades em meio a tantas mentiras e enganos que muitas vezes acreditamos. E aqui é uma busca contínua que apela à confiança em Deus até mesmo na hora da angústia. E no 3 ele continua dizendo assim: Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor distingue para si o piedoso. Quem é o piedoso aqui? É o homem que busca ao Senhor, busca se humilhar diante do Senhor, crê que Ele existe e busca a face dele em meio às suas dificuldades, em meio às tribulações da vida. Então, ele continua dizendo: o Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Então, esse salmo é um salmo de confiança, onde o salmista, em uma oração individual, em uma oração no secreto, abre o seu coração a Deus, sabendo que Deus mesmo pode responder e pode livrar das suas angústias. Ele começa clamando, né? Hoje na primeira parte eu não vou falar do último versículo, mas a conclusão desse salmo é: em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Ele começa com um clamor ao Senhor e ele conclui esse salmo. E ele conclui esse tempo de oração na presença de Deus com a segurança do Senhor. Quantas vezes nós procuramos ao Senhor numa situação de ansiedade, numa situação de medo, mas a partir do momento que nós nos posicionamos num lugar secreto para um tempo de busca, a presença e a face dele, nós encontramos livramento. Não sei como está o seu dia, se está um dia cheio de tribulações, um dia de alegria, mas eu quero dizer que este é o dia que o Senhor fez, e esse é um tempo de buscarmos a face dele, assim como o salmista aqui no Salmo 4, assim como Davi aqui no Salmo 4. Em secreto ele vai para a presença de Deus, ele abre o seu coração a Deus muito além de uma experiência religiosa, mas ele abre realmente seu coração para Deus e ele sai dessa experiência de oração com fé em seu coração, com segurança em seu coração. Esse é o meu apelo para você hoje. O último versículo aqui dessa primeira parte, dessa primeira devocional,
está aqui no 4. É um verso que Paulo cita ele no Novo Testamento também. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Quero terminar dizendo que sentir é humano. O salmista está abrindo o coração ao Senhor aqui, mas ressentir é pecado. Por isso ele fala, irai-vos e não pequeis. O sentimento, a ira, é um sentimento humano. Nós podemos nos irar, nós podemos nos aborrecer, nós podemos nos angustiar. Mas ressentir é pecado. Então eu preciso colocar meu coração na presença do Senhor, de tal forma que eu realmente esteja aberto a um relacionamento com Ele, esteja com o coração aberto para o Senhor, para que essa seja a minha experiência. Irai-vos e não pequei, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Que essa seja a nossa experiência. Muitas vezes chegamos com problemas lá antes de dormir, mas uma oração pode mudar uma situação. Então, oração em segredo, a vitória sobre o medo. Vá para um lugar secreto, tenha um tempo de oração, pois eu tenho certeza que Ele aliviará o seu coração e você sairá dessa experiência de oração desfrutando da paz, da alegria e da segurança que só encontramos quando confiamos no Senhor. Que Deus te abençoe.